Olá, muito bem, estamos iniciando aqui pela Rádio Módulo FM nesta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, o Jornal da Módulo FM, JM, mas dentro do JM, o Módulo Saúde. E nesta participação do Módulo Saúde, estou trazendo aqui a presença e a participação do Dr. Marcos Vinícius, que é otorrinolaringologista, que vai participar conosco aqui. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM, pela primeira vez participando conosco aqui do Módulo Saúde. Uma grata satisfação em recebê-lo aqui hoje. Satisfação minha, prazer é meu estar aqui hoje podendo colaborar e com informações. Vamos começar destacando, o papel desse profissional, para quem não conhece, o que o otorrinolaringologista, quais são as patologias que ele cuida? Bom, então o médico otorrinolaringologista, ele é um médico especialista em doenças do ouvido, do nariz e da garganta. Então é muito importante na atuação desses três aparelhos, que auditivo, o nariz com a olfação, e a garganta, não só a boca, também a faringe e a laringe, as pregas vocais também. Então, assim, a gente abrange várias patologias importantes aí. Doutor, a gente ainda está vivenciando essa questão da pandemia. Como é que o senhor está vivenciando como um profissional, de que forma que o senhor tem cuidado dos seus pacientes aí no seu consultório? É muito importante, que a gente tem muito contato aí com esses pacientes, porque os sintomas, do Covid são, às vezes, muito semelhantes aí a uma rinite, Às vezes, pacientes confundem muito os sintomas, porque os quadros iniciais, às vezes, se assemelham muito a rinite alérgica, ou então algum resfriado comum. Então, a gente tem uma atuação bem em vários pacientes, que nos procuram por conta do Covid. Não só pelas alterações também pulmonares, Então, a gente mexe também bastante com esses pacientes. Confunde um pouco os sintomas, da questão. Aí o senhor diria que é rinite ou sinusite também confunde? Sim. Alguns quadros iniciais parecem mais como uma rinite, Se assemelha a um quadro de rinite, e depois evolui parecendo como uma sinusite, Na verdade, o Covid ele se inicia como uma rinocinusite viral, e pode até complicar também com uma sinusite bacteriana. Quando o paciente, ou esse nosso ouvinte está aqui nos ouvindo nesse exato momento, e acompanhando também via Facebook, e também no YouTube, e também através do rádio, deve procurar um profissional, um otorrinolaringologista? Então, doenças do ouvido, então a gente tem aí a perda de audição, a sensação de ouvido tampado. Muitos pacientes também queixam da famosa labirintite, que na verdade é a tontura, a vertigem. A labirintite, na verdade, é uma doença específica que causa a tontura, a vertigem. Sensação de ouvido tampado, perda auditiva. No caso do nariz, sensação de nariz entupido, Paciente que tem rinite, às vezes tem muita coceira no nariz, espirra muito, crises muito frequentes que atrapalham a qualidade de vida. Também cefaleia, que é a dor de cabeça. Muitos pacientes também têm, às vezes, por desvio de septo ou então sinusite crônica. Secreção no nariz. Pacientes que têm sangramentos frequentes no nariz também, que é epistaxe. Perda do olfato, que também agora está, por conta do Covid, também está tendo muitos pacientes que têm essa sequela com perda de olfato. Rouquidão também? Sim, rouquidão da garganta, Infecções de garganta, rouquidão que fala pra gente a favor de doenças nas pregas vocais. Então, o otorrino, ele não apenas faz o exame físico, mas também a gente tem alguns exames complementares que a gente faz no consultório, que é a videonasofibroscopia, a videolaringoscopia, para avaliar tanto a cavidade nasal
quanto às pregas vocais, porque as pregas vocais a gente não consegue ver apenas no exame físico, né? A gente precisa do exame especializado para conseguir avaliar as pregas vocais. É muito importante também em quadro de rouquidão, principalmente rouquidão que dura aí mais de 10 dias ser investigado com o exame. Agora, para quem, doutor Marcos Vinícius, tem sinusite, você citou aqui, para quem tem rinite, para quem tem uma rouquidão, com o Covid, agrava mais essas doenças? Não, na verdade não agrava não, mas assim, às vezes confunde muito, né, os sintomas. O Covid tem uma apresentação muito variável, às vezes uma dor de garganta inicial, rouquidão também tem apresentado com rouquidão inicialmente, às vezes com sintomas de espirro, coriza e nariz entupido, assemelhante a uma rinite alérgica, evolui depois com dor de cabeça e uma febre baixa, o paciente acha que é sinusite. Então, assim, confunde muito, né? A apresentação do Covid confunde com essas outras doenças, né? A rinite, a sinusite. Agora vamos aqui dentro do modo de saúde, doutor Marcos Vinícius, falar de alguns mitos, né? Um deles aqui, ó, cera no ouvido, é sujeira? Não, na verdade a cera do ouvido é uma produção do próprio ouvido, né, das glândulas ceruminosas, que produz a cera para proteção mesmo do ouvido. Então, na verdade, o uso do cotonete ele é mais maléfico do que benéfico, né, para a pessoa, porque acaba tirando esse fator de proteção, né, que é a cera, ou então às vezes empurrando a cera mais ainda para dentro do ouvido e obstruindo completamente o ouvido, né. Então a gente desaconselha o uso do cotonete, porque pode causar também trauma, né. Então sempre procurar um otorrino quando sentir que está com o ouvido tampado, para ser avaliado corretamente. Se tem tontura é porque tem labirintite? Então, a labirintite é uma doença específica, né? O termo correto é a vertigem, né? Que é a tontura. Ela não é uma doença, é um sintoma de uma doença. Várias doenças que podem causar a tontura. A labirintite é uma delas, né? Uma doença incapacitante, né? O paciente tem uma tontura contínua, e muitas das vezes o paciente que está com labirintite precisa ficar internado para controle dos sintomas. Então não é tão comum assim a labirintite igual o pessoal pensa, né? Outro mito aqui, doutor Marcos, está corrigindo aqui. Ó. Quem trabalha em lugares barulhentos tende a perder a audição? Vai depender se ele faz uso da proteção auricular, né? Da proteção contra o ruído. Normalmente, hoje em dia, as empresas todas exigem, né, a proteção auditiva no caso de pessoas que trabalham com ruído, né? Então, se fizer o uso da proteção, não causa perda auditiva. E tem que também sempre acompanhar, né, fazer exames periódicos para acompanhar se está tendo ou não uma perda auditiva. Agora, se trabalhar com ruído e não usar, aí sim, aí tem perda auditiva induzida pelo ruído, né? O paciente, doutor Marcos Vinícius, tem que fazer um check-up no otorrinolaringologista de quanto tempo? Então, é mais no caso se tiver sintomas. O paciente que tem fator de risco ou apresenta perda auditiva, a gente indica anualmente repetir os exames, né? E paciente que tem alguma doença, dependendo do tipo de doença, 6 em 6 meses ou anualmente tem que retornar. Mas assim, a gente não indica para todo mundo uma consulta rotineira com o otorrino, não. Mas quando tem sintomas mesmo. Doutor Marcos, quais as principais dicas que o senhor pode deixar aqui para o ouvinte da Rádio Módulo FM, especial aqui, né, no Modo Saúde, para as pessoas que tiveram o Covid, né? Cuidar do nariz, garganta e ouvidos? É importante as pessoas não postergar a ida
ao médico, né, principalmente ao otorrino. Às vezes a gente tem aí a sequela de perda de olfato, perda de paladar por conta do Covid, e alguns pacientes acabam deixando passar muito tempo e isso acaba prejudicando na evolução do quadro, às vezes torna um quadro irreversível, e a gente tem aí tratamentos e medicamentos que podem ajudar na recuperação, né, da perda do olfato. Então é importante o quanto antes procurar o especialista para diagnóstico e tratamento. Outra pergunta aqui, doutor, a gente destacou aqui a questão também do sinusite e a questão da rinite. Os sintomas são iguais? Não. A rinite é um quadro, normalmente, né, a gente tem alguns tipos de rinite, mas a mais comum é a rinite alérgica. A rinite alérgica, o que ela causa mais nariz entupido, coceira no nariz, espirros e coriza, que é a secreção no nariz. É um quadro mais irritativo. A sinusite já caracteriza mais com quadro de cefaleia, né, dor de cabeça, também o nariz tampado, a perda do olfato, ou a diminuição do olfato e a secreção nasal. Então, assim, muitos pacientes confundem, realmente falam que tem sinusite, mas no caso tem rinite ou vice-versa, né? Muito bem, já quero aqui, doutor Marcos Vinícius, agradecer a sua participação conosco aqui na Rádio Módulo FM, né? E o senhor está atendendo aonde aqui na cidade de Patrocínio, para a gente informar os nossos ouvintes aqui? Então, atendo na clínica Medic Mais. Sábados eu atendo de 15 em 15 dias aqui, mas dependendo aí da demanda, a gente pode vir na semana também, né? Fazer o atendimento aos pacientes. Então, obrigado, doutor Marcos Vinícius, pela participação conosco aqui no Módulo de Saúde desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Eu espero contar com o senhor em outras oportunidades aqui, e aí sim a gente aprofundando um pouco mais, né, em sinusite, em rinite, em rouquidão, para os nossos ouvintes aqui da Módulo FM. Maravilha, eu que agradeço aqui a presença, poder ajudar a compartilhar aí sobre a especialidade, né? Só uma abordagem hoje mais geral, né, para as pessoas aí ter mais noção dessa área, né, que o nome é difícil, né, otorrinolaringologia. Às vezes pega até a gente, né? Confunde até a gente aqui na hora de falar. Mas é muito importante aí essa especialidade. Então, leve o nosso carinho. É bom, só pra gente registrar aqui, só de Patos, né? Isso, Patos de Minas. Beleza, né? Leve o nosso carinho aí, né, pessoal de Patos de Minas. E obrigado pela participação aqui. Obrigado a vocês. Muito bem, nesta quinta-feira recebi aqui no Módulo Saúde o doutor Marcos Vinícius, que é otorrinolaringologista. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira.